Olá, tudo bem? Neste vídeo trataremos da poesia romântica, que faz parte, como o próprio nome já bem sugere, do romantismo. E aí vai lembrar que essa é uma escola que se inicia no século XIX, tudo bem? Isso é, que se sucede ao arcadismo ou neoclassicismo que você já estudou. E aí é o marco inicial do romantismo aqui no Brasil, em 1836, com a publicação de Suspiros Poéticos e Saudades de Gonçalves de Magalhães, de quem daqui a pouco a gente vai falar com um pouquinho mais carinho. E aí, para isso, a gente precisa entender o que está acontecendo para a gente entender a poesia romântica e para a gente entender o romantismo de um modo geral. Vai lembrar que o romantismo se divide em poesia e prosa. Neste vídeo estamos nos dedicando ao estudo da poesia. É bacana a gente entender qual é o momento histórico que perfaz, tudo bem? É esse momento do romantismo. E aí vai lembrar que a gente está, mais uma vez, no século XIX, legal? E aí o que a gente tem de importante, né, de grande acontecimento que vai influenciar e muito, não é isso? Essa poesia romântica. Num primeiro momento, a independência do Brasil. Vai lembrar que a poesia, a literatura de um modo geral que se fazia até aqui, isso é, seja do barroco, seja até do classicismo, seja do arcadismo, era uma literatura que estava ainda muito associada aos modelos europeus, sobretudo portugueses, já que nós éramos uma colônia. Com a independência do Brasil, há uma necessidade de se criarem, digamos que, modelos voltados para essa nacionalidade. E é justamente esse pensamento que parece vigorar durante toda essa primeira fase da poesia romântica. E aí, nesse sentido, a independência do Brasil, lá em 1822, não é isso? E aí, a formação de uma literatura brasileira e, consequentemente, uma recusa a esses modelos lusitanos, a esses modelos colonialistas. Muito bem. E aí, o indígena surge como fonte de inspiração. Não só o indígena, mas como, de uma certa forma, a paisagem brasileira, né? A natureza local, a fauna, a flora, certo? E aí, o índio como esse símbolo da independência, e aí eu já gostaria de explicar por quê. Vai lembrar que lá na Europa, a gente tem o cavaleiro medieval que funciona como essa espécie de símbolo, não é isso? De nacionalidade, que funciona como o herói do europeu. Só que aqui no Brasil é muito simples. A gente não tem Idade Média. Ou seja, precisamos de um representante, não é isso? Dessa nacionalidade. E aí o que o romântico faz? Vai lá, pega a figura do índio, idealiza, certo? E aí, ainda que seja muito distante daquilo que o índio passava, as condições do índio eram completamente diferentes. Daqui a pouco a gente vai discutir isso com um pouquinho mais carinho. E aí vai haver, como eu já havia dito, um culto à natureza e uma linguagem mais acessível, numa tentativa de trazer a linguagem, a fala brasileira, para esse domínio também da poesia. Então, para começar, né, esses conceitos iniciais, o que é importante sobressaltar? Primeiro, esse momento histórico da independência do Brasil vai lembrar, aliás, moçada, que se a gente for pensar aí na história do mundo, não é isso? Na história externa, estamos passando por um momento de grandes revoluções. É assim, por exemplo, na França, com a Revolução Francesa, não é isso? É assim também nos Estados Unidos, com a independência dos Estados Unidos. É assim aqui no Brasil, com a independência do Brasil. Ou seja, é um momento de grandes transformações e também de formações de estados nacionais. É o que acontece, por exemplo, mais uma vez, repito, aqui com a independência do Brasil. E aí vai lembrar também, só para finalizar, eu sempre vou me alongando, que coincide, não é isso, com a chegada da família real aqui no Brasil e, com isso, a criação de um público leitor, digamos assim, porque com imprensa, porque há imprensa, porque há, então, digamos que um fomento à cultura. Eu acho que essa seria a palavra, um fomento à cultura, seja com a criação lá do Jardim Botânico, seja com a biblioteca, com as primeiras bibliotecas, não é isso? E aí, nesse momento, repito, uma necessidade de uma literatura brasileira, e é justamente nesse, digamos, modelo que vai se construir a poesia romântica de primeira fase, que nós trataremos num outro vídeo. Tudo bem? Por enquanto, esses aqui são os conceitos iniciais. Um abraço e até a próxima.